Olá, eu sou Eduardo Reis, você está no Pode Entrar, a casa é sua, aqui no Casal Imob. Hoje, infelizmente, a minha digníssima esposa estava indisposta, não pôde participar aqui da mesa com a gente, mas estamos aqui gravando um episódio super especial na casa dos nossos parceiros, aqui na Mais Studio Home. E eu tenho como co-hosters hoje meu amigo Amairton Machado e meu amigo Alan. Sejam bem-vindos como co-hosters. Obrigado. E convidado mais do que especial, meu amigo Mozart. É isso aí, viemos bater o papo e entrar nessa casa, né? Pra gente ver o que vai acontecer hoje aqui, né? Não, e vai ser bem legal. Aqui, como eu sempre falo, nosso intuito é realmente leveza, bate-papo, a troca da experiência, ela vem através da sua vivência, da sua experiência. O Mozart, eu já conheço ele há muitos anos. Eu gosto sempre de lembrar que eu sou muito fã do Mozart, sou muito fã. Eu sempre sou fã dos amigos que eu tenho, que eu conheci antes e conheço hoje. O antes e o depois, né? O antes e o depois. Aí o processo, a gente vai falar do processo também, né? E aí a gente vai debulhar isso daí. Antes. Não, o Mozart era assim, tinha um evento do Rodrigo Lucena, aí você comprava o ingresso com quem? O Mozart. Aí você chegava lá no evento com o ingresso, quem é que ia receber seu ingresso? Era o Mozart. Aí você entrava no evento, ao mesmo tempo, enquanto estava lá fora fazendo credenciamento, estava lá dentro o Mozart tirando foto do evento. Aí você queria beber água, você levantava a mão, via o Mozart ali. Aí lá na frente estava o Mozart como mestre de cerimônias apresentando, rapaz, onde você olhava estava o Mozart fazendo as coisas. Multifunções, né? Cara, é servir, né? A gente tá aqui para servir, né, as pessoas, né? E assim, as pessoas têm que entender isso. Quando a gente faz algo, né, sem pensar em troca, a coisa acontece. Né? Então, assim, era assim mesmo. Nossa essência era assim mesmo. Né? E as pessoas não entendem isso, né? Não entendem que é um processo, né? Que você vai primeiro para a parte difícil, né, do negócio, para depois. Aí, normalmente, o cara na rede social só vê aquela viagem lá em Nova York, só vê a viagem de Dubai, olha onde é que o Mozart tá, olha o que ele tá fazendo, olha o carro que ele tem hoje, olha onde é que ele tá morando, olha com que ele anda, né? Mas não vê, né, que as noites foi um processo, os desafios, estudo, investimento e várias coisas, principalmente planejamento, né? Pensar, planejar estratégias, né? A gente vai falar um pouco sobre cada coisa dessa. E aqui a gente começa literalmente do começo. Onde é que você nasceu? Conte um pouquinho da sua história. Cara, eu sou pequeno Mozart. Quando as pessoas me perguntam onde é que eu nasci, eu faço uma brincadeira. Eu sou americano, né? Eu nasci no United States of Sobral. Sobral é um estilo americano, é uma cidade bem onde tem o Balmasquê, né? Que é o baile de máscara, só que lá é Balmasquê, é em inglês, né? Então assim, cara, eu nasci em Sobral, mas realmente eu fui privilegiado, eu saí do calor e fui para a Serra da Ibiapaba, fui para Tianguá, Guajara e fui criado ali na Serra, né? Fui criado naquele clima de engenho, de andar nos lugares frios, né? Cara, eu era apaixonado pelo lugar onde eu nasci, mas a minha vida mesmo foi transformada aqui em Fortaleza, né? Então quando eu vim para Fortaleza, que meu pai veio, aí aqui realmente foi onde tudo aconteceu, né? Sim. Mas a infância marca muito a nossa mente, né? Sobral é um lugar que eu quase não ando em Sobral, é um lugar que eu quase não tenho relação com ela, né? Mas eu sou daqui de Fortaleza mesmo, aqui foi que eu sou do Eusébio também, gosto muito do Eusébio, a região onde eu trabalho, onde eu escolhi para ser o meu foco principal. E é isso aí, nasci em Sobral, mas aí morei na Serra, e mais aqui em Fortaleza, que foi o principal lugar onde a gente a nossa cidade é maravilhosa, raízes, né, cara? É muito linda, né? Então a gente vai naquela beira-mar ali, eu falei, cara, nossa beira-mar Balneário Camboriú, né? Tá perdendo, hein? Nossa beira-mar é muito mais bonita que a beira-mar de Balneário. Pra mim eu rodo o mundo e volto pra Fortaleza. É verdade, cara, quando você tira uma foto ali na beira-mar de Fortaleza, e você posta na internet, parece Miami, parece uma cidade... Só pegando um gancho, Mozart, eu já tive experiência de estar em simpósios e eu era jovem na época, 20 e poucos anos, e eu fiquei com vergonha quando as pessoas estavam dizendo, eu sou do Rio, eu sou de São Paulo, aí o cara, vou dizer, eu sou de Fortaleza, cearense, o pessoal vai dizer, coitadinho, né?
quando eu disse sou de Fortaleza, moro lá, todo mundo mora bem, então onde a às gente vezes passa nós mesmos aqui, às vezes o próprio cearense, valorizamos, ele não tem essa percepção de que lá fora mudou esse Exatamente. conceito de que o cearense é o coitadinho, pelo contrário. Exatamente. E agora a gente está recebendo empreendimentos de altíssimo padrão, né? A cidade está expandindo de uma forma. O Alphaville da gente é um dos mais falados hoje no Brasil. A cidade de Alfa, ela é a menina dos olhos da Alphaville, né? O projeto mais top da Alphaville, o projeto que cresceu, Se eu não me engano, só pede para São mais Paulo hoje. rápido. Assim, em termos de tamanho, né? A cidade de Alfa, ela é o segundo maior núcleo urbano do Brasil, só perde para Brasília. Brasília. O de Brasília é o maior. O daqui é maior do É que o o de São segundo, Paulo. bem maior É do o que o de São segundo do Paulo. Brasil. Aí, É o segundo maior do Brasil em termos de área, né? Sim. Agora de desenvolvimento, é claro, É, que de São densidade, Paulo não né? compara também de 50 anos já, né? Sim. Agora, o núcleo urbano Alphaville Cidade Alfa, né? O negócio já foi pra lá, já foi... Não, eu quero saber se você já começou trabalhando como corretor, como é que foi sua entrada aí no mercado de Vamos trabalho? falar, né, do mercado, como foi que eu entrei no mercado imobiliário, né? Assim, o mercado imobiliário, eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, eu amo o que eu faço. Eu estava trabalhando, antes da gravação aqui, estava na frente de batalha, eu falei assim, eu gosto de atender, gosto de vender, gosto de acompanhar, gosto de ajudar os corretores a vender, né, potencializar as vendas, né, da equipe, né, do próprio mercado, né, inclusive até, por exemplo, eu faço alguns trabalhos até para o próprio Cresce, né, eu fui agora em Juazeiro, no Crato, Iguatu, levar, cara, a tecnologia, mostrar para os corretores do interior que eles podem fazer algo mais, algo diferente, que vale a pena investir num equipamento bom, num celular bom, num drone, né? Levar a modernidade, falar um pouco sobre o que é que eu faço. Às vezes eu gosto de mostrar, né, o resultado, né? Porque a gente vê aí na internet muita gente, né, vendendo curso, se vendendo, né? Mas muitos, na realidade, não tem resultado real, né? Ele tá vendendo, que é o campeão de vendas, que é o cara super vendedor, mas ele não vende nada. O resultado dele é a venda do curso. Não, às vezes ele tá sendo despejado do aluguel, porque não tem como pagar e o cara tá vendendo a imagem de que é um vendedor, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, assim, o principal cuidado é saber quem é que você está seguindo, com quem você anda. Sim. Né? Eu oro muito a Deus, assim, para me colocar perto das pessoas certas, sabe? Para eu estar ali próximo de pessoas que estão querendo crescer, que estão buscando algo. Porque hoje não está fácil, né? O mercado, não só o mercado imobiliário, que é um dos melhores mercados, né? Os dois grandes mercados balizadores assim, da economia, né, é o mercado automobilístico e o mercado imobiliário. Eu vim do mercado automobilístico. Meu pai tinha concessionária de veículos, né, vendia carro. Eu trabalhei com meu pai durante 18 anos vendendo carro. Isso eu não sabia. E eu gostava muito de vender carro, né? Só que meu irmão era mais novo, era muito melhor do que eu. Vendia mais carro, mas porque ele gostava mais de carro do que eu. Então a tua entrada no mercado de trabalho foi já como vendedor de carro. Vendedor de carro. Meu pai tinha loja de carro e eu era um bom vendedor, mas não era o melhor porque eu não gostava tanto de carro. Eu vendi carro com 19 anos. Passei 3 anos na Fiat. Aí me convidaram, né? Antigamente só tinha 4 marcas, né? Então o cara comprava um Fiat, um Ford, um Volkswagen. Ou Chevrolet. Só tinha 4 marcas, até aí tudo bem, né? Depois quando começou a entrar um monte de marca, eu falei, caramba, tanta coisa, né? O meu HD já estava lotado. Mas ainda passou 18 anos. 18 anos, né? Meu pai ainda está hoje no mercado, né? Meu pai é bem conhecido, é Mozart Farias Automóveis, né? A gente tinha loja na Jovita Feitosa, loja no Shopping Zé Baixo, tivemos loja aqui, hoje a loja aqui em frente, o Auto Shop aqui em frente, o Shopping Automóvel. Farias. Feitosa do meu tio. Por exemplo, Irmãos Feitosa? Geraldo Feitosa. Eu conheço a família toda, assim, todo esse mercado imobiliário conhece o meu pai e me conhece. Eles são 18 anos, meu pai já está com 35 a 40 anos no mercado automobilístico. Então eu vim desse é um mercado extremamente competitivo. Pois é, desafiador, cara, né? Mas assim, o mercado imobiliário ainda é mais. O mercado imobiliário,
São dois mercados balizadores assim, tickets altos, na economia de um país. Né? Tudo que acontece na economia atinge logo esses dois segmentos. Né? Então, quando você vê, né, esse mercado imobiliário, que atinge também a construção civil, a parte de imóveis, né, tudo, né? E o mercado automobilístico. São dois mercados. As montadoras, elas movem, né? O aço, a borracha, o vidro, então ela é uma cadeia de Exatamente. Empresas. Então, eu vim desse mercado, né, de carro, e aí a minha cunhada foi que me convidou para ir para o mercado imobiliário. Deixa eu te né? perguntar uma coisa. Fala. Tu tinha quantos anos quando tu entrou no mercado imobiliário? Rapaz, eu nem me lembro, mas acho que eram uns 40 e tantos. Ou seja, não foi novo igual Eu tô igual a com minha. 15 anos no mercado imobiliário, hoje eu tenho uns 52 anos, né? Eu vou fazer 53 anos agora. Mas há 15 anos eu conheci o mercado imobiliário através da minha cunhada. Ela, vamos... Cara, mas é legal isso daí, desculpa te cortar aqui, porque tem muita gente que está assistindo a gente que provavelmente pode até estar frustrado na profissão e já passou dos 40. Eu comecei no mercado com 20, eu queria ter começado com 18, a minha mãe que não deixou, ela que me bancava, mas com 20 que eu consegui, eu entrei no mercado. Mas saber da tua história que você começou aos 40 Sim. e poucos, isso Exato. daí pode motivar muita gente que está assistindo que a gente. acha que é tarde, né? É, Verdade. Cara, vendas é energia, cara. Você tem que ter energia. Não, assim, independente da idade, né? De quem seja, o importante é você estar com aquela empolgação. Cara, se eu atender 5 clientes numa tarde como essa que eu tava hoje, né? Atendi até mais que isso. Mas o último cliente eu tava com a mesma energia do primeiro, sabe? Então o cara tem que entender que vendas é energia. Vendas é você estar empolgado. É você passar para o cliente isso, né? Porque o cliente tem que sentir confiança em Não você. é todo dia que Segurança. que a gente compra tem uma que ter, casa, né? Ninguém compra de nada que está inseguro, né? Mas sem energia também não dá nem para começar. Né? Então não importa a tua idade, né? O que importa é você colocar energia no que você faz, né? Verdade. Eu sempre frisei muito assim, né? Com relação ao foco, né? Tem muita gente que quer vender o mercado imobiliário todo dia. Graças a Deus, eu sempre tive foco. 5 primeiros anos no mercado imobiliário, trabalhei com o quê? Crédito imobiliário. Eu trabalhei com o econômico, venda de crédito imobiliário. Quem vende MCMV, né, que é Minha Casa Minha Vida, quem vende esses produtos, né, inclusive quando eu comecei, nós éramos exclusivos da vendas da MRV aqui no Ceará. Só uma imobiliária vendia MRV, que era a M2, que era a imobiliária do Deda Student, filho do Beto Student, com o Juvencio, o Belmino, então aquela galera trouxe a MRV para cá, né, que depois virou Magis, e aí depois o BSPA, e a história aí é bem longa. Mas o importante é que quando eles chegaram, eu entrei junto com eles, né? Entrei junto com eles no mercado do crédito imobiliário, porque quem vende econômico vende crédito, não vende apartamento. Né? Começou então, na M2. Comecei na M2 e eu trabalhei lá durante 5 anos. Mas assim, tudo que eu fiz, eu me aprofundei, certo? Então eu fui, quem é a MRV que estava chegando? Era gigante. A MRV é uma gigante, né, do mercado imobiliário. Ela vende produto econômico, mas ela é uma gigante. Ela era a empresa que é o maior cliente da Meta no Brasil, é a MRV. Entendeu? Então, na época ela dominava. Dominava. E só pequenos. tinha uma imobiliária que vendia, que era a gente. Que era M2. E a gente lançou aqui uns 10 empreendimentos. E aí o que aconteceu? Eu entrei, mas eu não ficava naquela coisa superficial. Né? Então eu falei, cara, quem são esses caras da MRV? Fulano, Rubens Mene, não sei o que. Quem é esse cara? O que ele faz? Ele veio da onde? Onde que é a sede? A sede é lá em BH, eu vou para BH. Peguei o final de ano, vou passar férias em BH. Fui lá na sede da empresa, conhecer a estrutura da empresa, entendeu? Para quê? Para eu trazer uma informação e uma segurança para o cliente totalmente diferenciada. E aí veio uma experiência, cara, que eu nunca esqueço, certo? Por quê? Né? Quando você está ali no mercado imobiliário, nessa época,
a MRV, por exemplo, a gente era exclusivo. Então tinha um mercado imobiliário, os corretores autônomos. E os corretores autônomos, quando eles chegavam no stand de vendas, você estava ali num decorado, né? Um stand de vendas com decorado. Quem fosse o último cara da fila, o último corretor que estava no sorteio, né? Era o corretor que tinha que atender o corretor autônomo que chegava com o cliente e a gente não ganhava nada por isso. Uhum. Aí o que acontecia? Eu vou fazer uma pausa, te cortar para parabenizar as construtoras que pensam em relação a isso, porque tem algumas construtoras que ainda hoje, pelo que eu vi, o último corretor é o que vai atender o autônomo. Certo. E algumas construtoras, elas remuneram o corretor que está lá para que atenda esse corretor autônomo que chegou. Eu acho que isso é uma sacada genial que as outras construtoras podiam pensar a respeito, né? Nessa época não era remunerado, né? A gente atendia por obrigação. Eu vendi muito apartamento para os outros nessa época. E o que acontecia? Normalmente, quando chegava um cliente, às vezes os corretores se escondiam para não atender, para não ajudar. Saía no telefone. Saía no telefone. E aí o que eu tinha acabado de entrar no mercado imobiliário, eu falei, cara, isso aí é uma oportunidade de eu exercitar o meu treinamento, né, com um cliente que não era meu, que eu podia perder, que eu podia testar, que eu podia ver se eu conseguia. E aí eu comecei a fazer isso. Eu falei, galera, independente de eu estar em primeiro, segundo, terceiro lugar da vez, se chegar corretor autônomo com o cliente, pode deixar que eu atendo. A galera, tá bom, pode atender. E eu vou te falar, aí eu já consigo começar a perceber um diferencial seu. Porque eu era um desses, ficava doido de raiva. Porque eu chegava no plantão, chegava cedo, tava lá bonitinho, participava do sorteio, pegava o último lugar. Quando chegava alguém, por não ganhar nada, eu já ficava incomodado com aquilo. Então você já tinha aquele atendimento meio... Sei. Você já ficava com raiva daquele colega que chegou, porque ele chegou sem saber nada. E você tá tendo a obrigação de ensinar para ele, de passar para ele. Exatamente. E atender o cliente dele praticamente no lugar dele. Fechava a venda, né? E eu fechava a venda pro cara que chegava sem saber nada. Certo? Agora, o que acontece? Agora, a tua mentalidade foi completamente diferente da mentalidade que eu tinha. Porque agora, pra mim eu tava perdendo. O que aconteceu? Qual é o aprendizado que eu tirei disso aí? Esses caras que chegavam lá com clientes, cara, muitos hoje são donos de imobiliária. E assim, depois da primeira, na segunda, na terceira venda que o cara vinha, o cara já olhava para ti assim, poxa, o Mozart tá atendendo aqui, é o terceiro cliente que ele fechou. Mozart, me dá aí tua conta. Não existia Pix, né? Mas caía lá um dinheirinho na conta, que o próprio corretor se sentia, né, assim, pô, da gratidão. O gatilho da reciprocidade. E para mim foi importante porque, por exemplo, hoje, agora eu tava num plantão. 2 imobiliárias estavam no plantão agora, acabei de vir do plantão, né? Eu estava lá acompanhando os corretores. E uma era um desses caras que trazia, e o cara é dono de uma grande imobiliária hoje, entendeu? Então, assim, na mente daquele cara e na minha mente existe pô, esse cara me ajudou pra caramba. E quando eu encontro com ele, a gente sempre toca nesse assunto, né? É o que eu falei no início, é servir, cara. Quando você falou a questão de venda de automóvel e fez um link com a venda de imóveis, realmente eu tive isso como base, porque eu com 19 anos eu fui auxiliar de vendas. Então os feirões que tinham dos veículos, eu vendia mais que muitos vendedores, porque eu lia muito a tecnologia dos carros. Sim. Então você vender um Linea, um estilo para um cliente Corolla, que você tinha, né? uma marca que segura preço e tal, não é fácil. Então eles já se afastavam e deixavam eu ali para eu seguir. E aí os feirões iam acontecendo, era 6 carros e tudo, eu como auxiliar, eles ficavam constrangidos porque eu não recebia nada, quem recebia era o vendedor. Mas isso você vai trabalhando de uma forma que a tua senioridade para atender esses clientes, quando tu acerta no brief. Exatamente, eu tinha a chance ali de testar um cliente que não era meu, né? Podia falhar. Mas você tomava para si. Mas tempo, assim, né? O que havia uma oportunidade onde todo mundo via a dificuldade. Exatamente. Você via pessoas. Cara, eu ficava cada vez melhor. Sim. Certo? Eu ficava cada vez melhor. Então eu testava, pô, aí o cara fechou a venda. Né? E assim, você era como o Ayrton Senna aqui de madrugada, quando ele
Começava a chover, ele corria pro carro para correr. Você fazia a mesma coisa. Quando via chegar o colega, você corria para atender. Cara, Eu tive tive uma experiência dessa. O consultor sabia que era de outro corretor, e aí ele pegou o telefone e saiu e deixou eu com um casal. Só que nesse caso, a gente não olha a venda, a gente olha aquela família. Aquela pessoa. Possibilidades. Eu comecei, cara, a ter resultados extraordinários, certo? Então, por exemplo, eu era o campeão de vendas, e era eu e a minha esposa, né? Ela também trabalhava, na época a gente era namorado, então a gente meio que disputava quem vendia mais, né? Minha mês eu vendia 10 apartamentos, ela vendia 9, então a gente disputava. Então, quanto mais a gente exercita, e quando eu descobri isso aí, né? No começo eu vendia crédito imobiliário. Depois, quando eu comecei a entender a transformação que ia acontecer na vida daquela família que estava morando de aluguel, que estava morando na favela, estava morando na casa do sogro, na casa da sogra, e ele passar a ter o seu próprio espaço, seu próprio lugar, cara, isso deu uma virada na minha vida e no meu resultado. Mozart, e quando você olha para esse cliente, esse potencial cliente que não é teu, mas daqui a uns tempos ele vai trocar essa casa. E cara, ele vai para quem marcou. Na memória do cara, fica gravado. Na memória do cara que tu atendeu. Eu não me lembro assim, a minha memória, meu HD já tá lotado. Mas o HD do cliente, às vezes ele, você é o cara que me atendeu. Fechou. Porque você vende 10 apartamentos tua marca, no mês, né? Mas o cliente não compra 10 apartamentos no mês, ele compra um. Exatamente. Ele compra o teu atendimento, a tua marca. Cara, e aí isso muda tudo, né? Isso muda tudo e me trouxe até aqui, né? E aí vem a questão do foco, né? Foram 5 anos em MRV, crédito imobiliário, fazendo a mesma coisa, né? E aí, chegou M2? um momento, né? Aí eu falei, cara, eu tava já em outra imobiliária e surgiu uma oportunidade, né? Na época que surgiu essa oportunidade de vender Alphaville, né? Pode falar o nome quem você quiser. Tá, eu vou falar. E a gente tem rápido preço. Então era Alphaville, tá, cara? Isso era assim, aí tinha um cara lá que era o coordenador de vendas da Alphaville dentro da imobiliária e o cara desistiu, porque era ruim, as imobiliárias antes eram bem grandes, né? Então tinha 2, 3 imobiliárias com 200, 300 corretores, né? Hoje isso praticamente não existe mais. Mas era 2, 3 imobiliárias muito grandes. E aí eu fui para uma imobiliária dessas, né? E aí o que aconteceu lá? Quando eu cheguei lá, surgiu essa oportunidade, né? O cara tinha largado o Alphaville porque na época o Alphaville pagava a comissão muito baixa para o corretor de imóveis. O contrato levava 60 dias, o contrato era feito em São Paulo, então a gente fazia uma venda, o contrato tinha que ser toda a documentação, botava no malote, mandava para São Paulo. Daqui a 2 meses chegava o contrato de São Paulo para poder assinar, reconhecer firma, depois mandava para São Paulo de novo, para depois receber a comissão. Entendeu? Que era muito propício até para aquele cliente desistir, porque muitos oportunidades aparecem a toda hora. Além disso, a comissão ainda era muito baixa. Não era a comissão do mercado, era abaixo do valor de mercado. E aí, cara, eu acho que também tem Deus, né? Deus me direciona sempre assim para, às vezes a gente erra, normal, mas assim eu peço sempre a Deus para me mostrar o caminho, né? E aí eu falei, cara, eu vou entrar nesse negócio. Aí eu falei com o dono da imobiliária, eu posso ser o coordenador de vendas? Aí ele, lógico, claro. Aí pronto, a partir de hoje sou eu. Aí eu comecei um trabalho. Cara, quando eu comecei era muito difícil, porque eu ia para a reunião, você tinha 100 corretores na reunião. Se eu chegasse para falar de Alphaville, saía 80, só ficava 20. Eu, nossa, que desafio, né? Aí uma semana depois, 15 dias depois, a empresa aumenta a comissão. Ela igualou ao valor do mercado. Aí 3 meses depois agora o contrato vai ser feito aqui, entrega na hora, 2, 3 dias, o contrato tá pronto, entendeu? Então, cara, tudo aquilo que era negativo, né? E que eu chegava na reunião porque eu tinha que apresentar os produtos, né? E aí todo mundo, mas essa construtora demora muito o contrato. Aí na outra, um mês depois eu já estava dizendo, não, o contrato agora a gente entrega em 2 dias.
Ei, Aí Mozart. os caras, o quê? Eu digo, agora são 2 dias. Então, meu Deus, né? E aí, cara, E aí começou... começa um a falar pro outro. Mas o que foi que te atraiu no Alphaville? Cara, a marca eu não conhecia, né? Eu nunca tinha comprado Alphaville, uma marca muito forte, né? Alphaville de São Paulo, Barueri, a cidade de Barueri virou cidade de Alphaville. Você mora, o cara compra um produto da Tamboré, que é lá, né, em Barueri, e o cara diz, é um Tamboré no Alphaville. Não é Alphaville? Não é. Pois eu tô sabendo agora que pra mim Tamboré era Alphaville. Tamboré, é outro produto, Não sabia. é outro incorporador. Inclusive a Tamboré era a dona do terreno onde começou a história da Alphaville. Porque eles chamam tudo morar em Alphaville. Toda aquela região que é do Vale do Cara, Paraíba. virou, Barueri hoje eles chamam de Alphaville, né? E aí o que acontece? A marca é muito forte. E eu não sabia, né? Eu não conhecia detalhes da marca, mas eu fui lá conhecer. Eu fui conhecer a Alphaville Barueri, fui conhecer a Alphaville de São Paulo, fui conhecer a Alphaville em Goiânia, fui conhecer... Eu saí para ir conhecer. Isso sendo coordenador dessa imobiliária. Exatamente. Você foi atrás de estudar. Eu fui conhecer o produto a fundo, né? Então pegava um material de estudo, né? O material que os caras faziam, eu estudava todos os detalhes, né? A história, né? Então, se você quiser falar aqui o dia todo sobre a Alphaville, Até eu para falo. você ter uma percepção do que iria ser o que você estava vendendo, né? Você ter Cidade modelos Alfa, né? E estava começando um projeto novo, né? Que era um projeto, que era o sonho. Eu tive o privilégio, cara, de conhecer Dr. Ives Dias Branco. Tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente. Tive o privilégio de ouvir, né? Dele próprio falando qual era o projeto que estava na mente dele para aquele local. Ali era um vazio urbano de 19 milhões de metros quadrados, né? Uma área gigantesca, talvez uma das melhores áreas do Brasil, assim, porque você não encontra nenhuma área no meio da cidade, Quase plana. né? Ela plana, aqui tem Fortaleza, Eusébio, Itaitinga, Maracanaú, cercada pela cidade, a cidade já todas já consolidadas e aquele vazio urbano lá no meio, né? Onde não é possível nem expandir os aeroportos, né? Então lá já... E assim, lá dentro da área tem o aeródromo Dias Branco, né? Que já existia, que salvou o Ceará na época da Copa do Mundo, porque muitos boys pousavam lá na época da Copa. E aí o que acontece, né? O cara tinha um sonho de construir uma cidade planejada, seria a cidade Dias Branco, né? Cidade Dias Branco. Aí eu vi ele falar essa história. E aí ele falou assim, que eu mandei pesquisar no mundo qual seria a empresa mais capacitada para estar tocando esse projeto. Ele descobriu que a brasileira, Alphaville Urbanismo, era a empresa mais experiente, que tinha maior expertise na área de condomínio fechado no mundo. Então aí ele chamou a Alphaville aqui, então os caras vieram e fizeram um projeto urbanístico muito grande. Eu sei quem são os pais do projeto Alphaville Cidade Alfa Ceará. Eu vi os caras que estudaram. Teve empresas italianas que participaram da parte urbanística, como é que vai ser a entrada, saída. Então tem muita coisa ainda que vai acontecer, tá? É um projeto que está em desenvolvimento, né? E assim, está num desenvolvimento muito acelerado, né? Cresceu, a área residencial está bem consolidada, agora é a vez da área comercial. Tem quantos condomínios? Hoje são 9 condomínios lançados, né? Então vamos lançar agora no final do ano o 10º condomínio. São quantos? Participei de todos os lançamentos até hoje, né? Cara, eu entrei ali naquele terreno quando começou, não tinha nada. Então eu arrumei um caminhozinho que eu consegui entrar dentro da área e eu fui até abordado pela segurança, né? Os caras falaram, o que você tá fazendo aqui? Eu tava com a camisa da Alphaville, né? Eu falei, não, vim fazer umas imagens, já tinha drone e tal, os caras... Cara, eu faço questão de conhecer, assim, eu falo assim, né, que quem conhece uma região por cima, né,
O meu sonho ainda é ter um helicóptero, vou ter um. Porque com helicóptero, né, o Beto Studio fica só passando aqui em cima, né, e vai olhando os terrenos bons e comprando, né? Então, assim, quem tem essa visão, né, de cima, e assim, como foi que eu adquiri essa visão? Com o drone. Então, eu tenho 3 drones, né, eu sempre usei drone. Então, eu subia drone para olhar a área, subia drone para ver o entorno, subia drone para ver o que está acontecendo na região, o que tem. Você descobre muita coisa com o drone, entendeu? E aí eu conheci e eu comecei a me aprofundar no projeto do Alphaville. E participei de todos os lançamentos. E hoje a gente é líder de vendas há 4 anos consecutivos na cidade de Alfa, Ceará. Foram mais de 200 milhões de reais já vendidos em lotes, né? É um VGV bastante significativo, né? Para ser lote, né? Se fosse casa de 20 milhões é diferente, mas você vender lotes de 200, de 300, de 400, de 500 mil, para chegar num VGV assim de 200 milhões... Haja lote. Haja lote. Mas a gente foi lá e assim, não sou só eu, é uma equipe, né? Eu tenho uma equipe de marketing, eu tenho uma equipe estratégica, entendeu? Eu falo assim, hoje... Eu penso muito assim, sabe, cara? Eu passo muito mais tempo planejando do que executando. Né? Muitas vezes a pessoa sai para fazer uma coisa e não pensa, né? Eu penso antes, cara, como é que a gente vai fazer esse lançamento? O que a gente vai falar? O que a gente vai abordar? O que a gente vai divulgar? E assim, eu lembrei agora que você estava falando da época dos feirões, né? Os feirões de carro, na época, eu sempre gostei de trabalhar com vídeo, fotografia. Então eu fazia foto, vídeo de casamento, sabe? Depois comecei a fazer foto e vídeo de feirões. Então todos os feirões que tinha aqui, do Castelão, feirão não sei de onde, quando começou essa onda de feirão, eu fazia os vídeos dos feirões que iam para a TV, as chamadas, né? Fiz vários. E ali foi uma escola, né? Eu fui aprendendo, né? O feirão de automóvel, né? E aí hoje a gente faz isso, só que no mercado imobiliário. Né? Mas espera aí, tu fez foto e vídeo para casamento? Foto e vídeo de casamento. Trabalhou com isso? Com meus 18 anos eu comecei a fotografar e a filmar, né? O cara me deu uma câmera, eu tinha 18 anos, eu comecei a gostar. E aí eu não parei mais, cara. Nunca, não tem nem perigo de eu ficar sem câmera e sem drone. Assim, hoje eu tenho 3 drones, tenho uma câmera, várias lentes. Eu amo isso também. É legal saber disso, porque eu não lembro nem da onde foi que eu te conheci. Acho que tem mais de 10 anos que a gente se conhece. A gente se conheceu, sabe onde? Na César Rego. Não, foi, mas foi... Né? Eu comecei a trabalhar lá uma época, passei pouco tempo lá. Aí foi mesmo, mas eu acho que ainda foi antes. Não sei. Mas... Acho que ainda foi antes. Eu trabalhei com filmagem de deve ter sido algum casamento, plantão, alguma coisa assim. Mas é legal, Mozart, porque hoje você tem... desde que eu me lembro de você sempre foi muito ligado à tecnologia. Na época que lançou o negócio do drone, já tinha na cabeça esse negócio de drone, de achar legal o drone, que você sobe aqui, dá pra ver o andar não sei da onde. Cara, é muito bacana, né? Você ter essa visão. O drone é o helicóptero. Antigamente era helicóptero, né? Pra você fazer uma imagem aérea, você tinha que ter um helicóptero, né? E o custo era altíssimo, né? Então, eu lembro até que teve até um case que às vezes o cara fez imagem de helicóptero e não ficou bom. E eu fiz de drone e ficou bem melhor. Entendeu? Então, cara, realmente se rendeu ao drone. E você juntou um hobby seu Exatamente. A busca do conhecimento na área que você trabalha. Porque eu gostava de fazer com que eu ganhei dinheiro. E refazer com drone é mais fácil que com helicóptero. E ganha dinheiro, né, cara? O mercado melhor você tá dentro do muito apartamento, generoso. 18º andar, assim, aí sai o drone e mostra aquela imagem, assim, o impacto é muito maior, né? As imagens, eu sempre estou buscando, né? Porque assim, chega uma hora que tudo fica normal, né? Então você sempre tem que estar buscando uma diferenciação, buscando uma forma, né? Uma forma nova de mostrar o mesmo, né? E aí, porque tá ficando cada vez mais difícil você atrair as pessoas, né? Porque todo mundo faz aqueles vídeos rodando dentro dos apartamentos, dentro das casas. Então assim, mas isso é muito bacana, né? Que o celular, ele popularizou a oportunidade para todo mundo. Sim. Hoje, para mim, o celular é um instrumento de trabalho, né? Então assim, o celular é a câmera, é a calculadora,
é o computador, é o GPS, é o banco, né? Então resolve muita coisa. Então praticamente hoje eu resolvo muita coisa com o celular. Mas assim, a câmera e o drone, eles mudaram. Agora, tem gente que pensa assim, né? Equipamento é muito simples. Você chega, faz uma viagem lá nos Estados Unidos, chega lá e compra. Você vai numa loja aqui, vai na Amazon, compra. Agora, o mais difícil são o quê? Pessoas e conhecimento, né? Porque você pode pegar a melhor câmera, entregar pro cara, e às vezes pegar um celular e entregar para outro cara, o cara do celular pode te entregar um trabalho muito melhor do que o cara da melhor câmera, entendeu? Então, como eu falei, o importante é o quê? Estratégia, visão, né? Ideia, o que você quer passar, criatividade, né? Então tudo isso vai gerar um produto e atrair alguém, e quanto mais você atrai, mais você vende, né? E eu até aqui nessa conversa, não sei nem quanto tempo tá que a gente tá conversando, até aqui você começou no mercado vender, na verdade, que ia passar batido, né? Ainda bem que você lembrou. Fazendo foto e filmagem de casamento, que já deu aquele start, tanto na parte da tecnologia, como na questão da imagem fotográfica da coisa. Foi trabalhar com carro, passou 18 anos trabalhando com carro, já teve um pensamento diferente enquanto trabalhava com aquilo. Entrou no mercado imobiliário já com a idade acima dos 40 anos. Exato. Que é uma idade que geralmente as pessoas já estão estagnadas ali na vida delas. A minha vida começou aos 40, cara. Pois é. E aí a gente vê tudo isso, é legal para quem está assistindo entender que você pode tanto começar a partir dos 40, ou você que está mais novo, você já pode começar a pensar nas tecnologias. Hoje a gente tem muita inteligência artificial e você ir se inteirando que tudo aquilo que você vai fazendo e vai crescendo, não importa a área que você está agora, se você vai estar nela daqui a 20 anos ou não, tudo que você está fazendo, resumindo, você tem que adquirir habilidades, você tem que adquirir conhecimento. O resumo, eu acho que é esse, né? Adquirir conhecimento para poder... Não pode esquecer, assim, uma coisa que mudou a minha vida, que assim, é notório, é o foco. Né? Foco. Sim. Porque quem vende tudo... Não vende nada. Não vende nada. Entendeu? Então eu vejo muitas pessoas perdidas, né? O corretor, um dia ele está lá num produto de 2 milhões, outro dia ele está vendendo um produto de 200 mil, no outro dia ele está lá no Porto das Dunas, no outro dia ele está vendendo um apartamento lá na Maraponga. Então assim, aí esse cara, qual a referência desse cara, né? O que ele vende mesmo, afinal? Não dá para você... E assim, a energia, ela fica totalmente dispersa. Né? Ele gasta energia aqui, gasta energia ali, e no final não tem resultado. Fora que você vai marcar o cliente, você tem sua agenda do dia, você marca um cliente na Maraponga, você marca outro no Eusébio, vai para Jacarecanga e volta para Aldeota, você não consegue. Você não tem o conhecimento. Cada um é um briefing diferente. Não tem o conhecimento, porque hoje em dia o cliente ele tem o acesso à informação muito grande. Antigamente a informação estava só na mão do corretor. Né? Então hoje o cliente tem o acesso à informação. Então, por exemplo, eu tenho que ter informação que eu sei que o meu cliente, por mais informação que ele tenha, ele não vai saber de algumas informações que eu tenho. E essas informações é que vão fazer a diferença. Por exemplo, lá no produto Cidade Alfa, né, muitas vezes o cliente chega, Cidade Alfa eu conheço, tal, né? Eu já fui lá no Ceará, fui no Terras, aí eu, né? Tá, e o que você achou lá do Parque Cidade Alfa? Aí o cara, o quê? Parque Cidade Alfa, o que é isso? Pois é, um parque que vai ter ele dentro da Cidade Alfa, estilo Parque do Cocó, vai ter uma área... Cara, aí o cara já começa a querer te ouvir, né? Peraí, esse cara tem um conhecimento. O senhor está comprando em qual empreendimento? Tá, o senhor está pegando um lote de quê? Um lote de extrato, um lote de repasse? Cara, hoje tem muita... a questão da parte... documental, né? Então são muitos detalhes. É um lote de extrato, é um lote que você vai fazer uma sessão de direito, é um lote que você vai que está quitado, é um lote que está quitado mas não foi escriturado. Então cada um tem um procedimento diferente. O cliente tem que pesquisar
fazer contratos diferentes, né? Tem um que é contrato de cessão, outro é um contrato de compra e venda. Então, o cara que não tem esse conhecimento, né? E aí o que acontece? Ele tem um conhecimento superficial. E, às vezes o cara quer comprar, o cara diz, pô, tá bom, tá fechado o negócio e o corretor não sabe nem como fazer o contrato. E agora, como é que eu faço? Ah, é uma cessão de direito, aí como é que funciona essa cessão? Né? Qual é a documentação que eu tenho que ter para fazer a cessão? Rapaz, eu vendi uma escritura. Cessão de direitos. Era uma senhora que faleceu com 104 anos, que já tinha filhos falecidos. Foram 48 assinaturas na cessão. Pois é. Então são esses detalhes que os próprios clientes precisam ter, saber, né, quem é o profissional que ele vai estar. E assim, o cara que tem foco num produto, ele consegue dominar, né, aquele assunto naquele produto, e aí ele se torna uma autoridade, né? E aí tem o resultado. Mozart, e você que conhece muitos corretores, e aquele corretor que ele escutou que vender alto padrão é o que traz um retorno financeiro mais rápido, mas que ele quer ir para esse segmento só mesmo por ouvir dizer que dá muito retorno financeiro, mas não se prepara bem. É assim, o cliente de alto padrão, ele é totalmente diferente do cliente normal, né? Então assim, é muito diferente, né? Muito network, muita confiança. Cara, uma venda, às vezes, é uma venda até sutil, né? Eu já vendi, por exemplo, jogando beach tênis, né? E o cara jogando beach tênis e perguntando, ei, Mozart, e lá no... Ainda tem? Eu digo, tem, depois separa 10 para mim. Eu falei, tá bom. A venda tá concretizada naquele momento, entendeu? Então, no outro dia, o que é que eu faço com esse cara? Me diz teu e-mail, ele tá... Pronto, o contrato tá no teu e-mail. É fluido. Entendeu? Não é, assim, é totalmente diferente. O cara... E assim, mas aquele cara, para ele já comprar com você, ele já sabe que ele pode confiar em você. Sim. Entendeu? Então, assim, e aí é uma venda também que... para eles é pequeno demais. Puxa outro, né? Uma venda que puxa outra, aí ele vai e indica outro, né? Hoje eu trabalho muito assim esse mercado de alto padrão, assim, de alto padrão de lote, né? Eu vendo os melhores loteamentos, né? Assim, a gente vende também os mais baratos, não tem um problema, não tem preconceito. A gente vende também os mais baratos, mas assim, eu tenho uma equipe que, por exemplo, quando é um produto mais simples, eu já tenho uma equipe que já está mais preparada do que eu até. Falei, cara, isso aí passa para eles, que eles estão preparados. E aí ela já desenrola. E aí esse cliente aí que vem diferente, é um cliente que tem uma exigência a mais, quer saber uma informação que a maioria dos corretores não tem. E aí, assim, o que eu vejo é um despreparo muito grande. O corretor recebe a comissão, não investe nele, né? Ele investe no carro, ele investe na moto, ele investe na casa, ele investe na roupa, mas ele não investe no conhecimento. Que é o principal. Né? Então, assim, eu já investi, eu acho que já mais de 300 mil reais em conhecimento, né, para chegar onde eu cheguei. Né? E, assim, tempo, né? Tempo, né? Tempo, conhecimento. Vai ter um evento lá em São Paulo, o cara vai, Conecta Imóvel vai estar lá, né? Network, negócio, pessoas, né? E vai, cara, expandindo, né? O carro você esconde. Você vai de Uber. Agora o conhecimento... não dá, né? Eu estava dando uma olhada aqui nos assuntos, né, que eu gostaria de falar, que eu acho bem interessante a questão da internet, né? Assim, no marketing digital, né? Como foi que, por exemplo, hoje, quando a gente começa no mercado imobiliário, a gente vem para nossos amigos, né? Vem para a família, né? Mas se você está pensando em entrar no mercado imobiliário e assim, acha que você vai sobreviver e vai passar 10, 15 anos no mercado imobiliário vendendo para os seus amigos e para a sua família, sinto muito. Dependendo da sua família. Você não vai ser um corretor de elite, né? Você vai ser um corretor que vai desistir. Dependendo da sua família, você não vai vender nenhum. E aí o que acontece, cara? Assim, eu tive que aprender a questão da tecnologia. E assim, foi muito interessante eu tocar nesse assunto, porque assim, foi um desafio,
né? Eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar com a Alphaville, e tinha uma coordenação de venda lá na época que me prometeu que ia me ajudar muito a vender, né? E eu comecei a vender, falar que é meritocracia. Cara, que é mérito. Se tu vender bem, eu te ajudo mais. Mas foi o contrário, né? Quanto mais eu vendia, menos eles me ajudavam. Porque o pensamento dele é o quê? Não, ele não precisa. Ele não precisa, eu vou passar aqui pro cara que não tá vendendo. E aí o cara que não tá vendendo continua sem vender, né? Porque você pode pegar o melhor cliente, botar pro pior vendedor e não vai vender, né? E aí eu falei, cara, eles ficaram de me passar lead, né? Essa palavra lead para mim ela não existe. Eu não chamo lead de lead, eu chamo lead de pessoa. Cara, tá aqui 3 clientes para você, tá aqui 3 pessoas interessadas. Porque na hora que tu pensa que é um lead, o que é lead, cara? Possibilidade, né? Lead que acaba prospect. se resumindo a um número. O cara Mas fala assim, o lead é o quê? e-mail. É um telefone, é um número de telefone e um e-mail? Não, cara. Lead é uma pessoa. E essa pessoa ela tem uma necessidade. E tu tem que entender quem ele é, o que é que ele precisa, para quando ele precisa, né? E o que é que ele consegue e o que é que você pode ajudar a essa pessoa. Então, comecei a ver lead assim, dessa forma, os caras ficaram de me passar 5 a 10 leads todo mês. Eu falei, pronto, tô feito, né? Esse cara me passava 10 leads eu conseguia fechar 5 vendas, 6 vendas, 7 vendas, porque eu tava já afiado no produto. E aí o que que acontecia? Ele não passava, né? Eu esperava e não passava. Falei que tem uma coisa errada nisso. Pedi a minha mãe para ligar. Mãe, liga lá na empresa e vê o que que acontece. Aí um dia o telefone toca. Aí eu atendi, né? Lá da empresa. Era a pessoa dando feedback do atendimento da minha mãe. Aí era a esposa do cara, do coordenador de vendas. Eu falei, que rapaz. Aí eu, ei, tudo bom? Ela, tudo bom, Mozart. Desligou o telefone. Eita. Aí no outro dia os caras, ei, não sei o que, o Mozart fez isso, ligou, não sei o que, tá descredenciado, vai sair daí. Eu digo, tá bom. Mas só que eu fui descredenciado, mas eu fui fazer, sabe o que, meu amigo? Eu fui aprender. Eu fui desafiado, eu fui aprender a ser aquele cara que não precisa do incorporador, que não precisa. Eu falei, cara, eu vou criar meus próprios leads. Onde é que tem um curso? Cara, qual é o melhor curso? Fiz o curso. Qual a melhor faculdade que tem? É lá na pós-graduação. Eu era já formado em administração, sou formado em administração pela Facet, né? Eu falei, onde é que tem um curso de marketing digital e gestão de mídias sociais? Na Unifor. Fiz uma pós-graduação MBA em marketing digital e gestão de mídias sociais. Cara, fui aprender, fui fazer. Falei, cara, eu não preciso mais desses leads, desses caras. E graças a Deus eu agradeço. Obrigado, viu, por ter feito isso comigo. Você me ajudou muito e ajudou muito a crescer. Então eu cresci porque eu não fiquei esperando. Porque se ele tivesse me passado 5 leads, Capaz de estar eu até tinha lá vendido hoje. 7, 5, 7 eu ainda estaria lá. Vendendo isso na aí. mesma situação, né? Mediocridade. Eu não teria, por exemplo, ano passado, a gente vendeu, ano passado, quase 100 milhões de reais, né? Então, assim, esse ano eu quero bater esse recorde, entendeu? Então, assim, cara, se eu não tivesse aprendido gestão de tráfego, entendeu? Tráfego pago, landing page, como é que faz landing page, Google, Meta, então eu fui aprendendo, cara, então hoje eu faço, ou eu terceirizo, chamo alguém para fazer e digo, ó, faz assim, assim e assim, e como eu falei para vocês, a estratégia é mais importante do que a execução. Então eu passo muito mais tempo planejando o que fazer, como fazer ou testando, né? Porque também tem muito teste, né? Porque todo tempo o mercado muda. Então, testa dessa forma, não deu certo, muda. A gente não pode ser como um navio, né? O navio ele vai ali, ele está acelerado e aí tem um obstáculo no meio e ele não consegue dobrar. Né? E assim, é engraçado que eu tenho um amigo que é
Como é o nome? Prático De navio, né? E quando ele vai para uma coisa que ele vai bater, ele não consegue reduzir, não é reduzir. Ele acelera mais e escolhe um lado para desviar. Ele só consegue desviar. Porque não tem freio, né? Não tem freio. Se ele ligar o motor para trás, ele não consegue, vai bater. Então ele acelera mais e muda a rota para poder tentar escapar, né? E a gente não é um navio, a gente é uma lancha. A gente é um jet ski. Eu vou, peraí, essa semana, opa, isso aqui não tá dando certo, vamos mudar. Peraí, vamos mudar isso aqui, cara, não, esse criativo aqui não tá legal, vamos mudar. Né? Parceria, qual é a ideia nova? Tem uma ideia, vamos fazer assim. Vamos testar. Testa, opa. Né? Então, assim, a gente vai todo o tempo testando, vendo o que está acontecendo, vendo o resultado, medindo e tomando decisões a partir dos resultados. Acompanhando, né? As métricas, né? Acompanhando as métricas, né? Fortaleci muito também a questão do network. Por exemplo, eu conheço um cara que esse ano ele vendeu ele tirou 6 milhões de reais de comissão. E ele não usa marketing digital. Ele usa outra técnica, que é o network. Ele tá todo o tempo ali fazendo network com pessoas, entendeu? Então hoje eu faço esse mix, né? Do digital, do network, né? Estou sempre ali andando com as pessoas certas, procurando andar com pessoas, né, que têm a visão, que estão querendo ir para algo diferenciado. E estudando, né, cara? Comunicação, tá participando, assim, colaborando, né? Por exemplo, mês passado eu fiz umas 4 ou 5 palestras gratuitas para outras pessoas. Mozart, qual é? Tu sai daqui para lá em Iguatu, lá em Juazeiro, né? Às vezes eu tô deixando de fazer uma venda, né? Durante aqueles 2, 3 dias ali da viagem. Mas, cara, meu irmão, tô ajudando. E aí vem uma compensação. Você está dividindo o conhecimento melhor, e esse conhecimento ele vai se multiplicar também. Cara, e lá na frente um cara que tava lá na tua palestra te liga, moça, tô com uma área aqui, vamos lançar essa área aqui junto, eu sou incorporador, vamos, entendeu? Vem outras coisas, então a gente tem que pensar nisso, né? E assim, pra gente, né, o nosso tempo que já tá, assim, se deixar a gente conversa aqui horas e horas e horas, não tem, assim, uma coisa muito importante é ter um comercial muito bom também, porque não adianta nada você receber o contato, né, daquela pessoa e você não saber conduzir a venda, que a venda é um processo, né? Venda é um processo, e quando você queima qualquer etapa desse processo, o que acontece? Você não concretiza a venda, não fecha a venda, né? E assim, hoje eu acho tão simples fechar uma venda, né? Porque quando você está ali, faz uma boa capta o lead, né? Faz uma boa apresentação, né? Agenda a visita, né? Na visita você trata até algumas objeções na visita, e aí depois você parte já para um fechamento, né? E às vezes o fechamento pode ser uma simples palavra. Cara, me passa o teu e-mail para eu mandar o contrato amanhã, o cara passa. O processo foi tão natural que foi acontecendo. Às vezes o corretor fica com medo, então ele quer perguntar assim, ei, a venda tá fechada mesmo, então se eu tô com você aqui, nós estamos negociando, conversando, estou lhe apresentando um produto, e eu peço aí, eu preciso da tua documentação para a gente fazer aqui o cadastro no sistema. Você me dá a sua documentação, eu já preencho o seu cadastro no sistema. Vamos dar uma olhada aqui qual é a forma de pagamento ideal para você. Eu consigo encaixar e flexibilizar ali a forma de pagamento. E aí você, tá ok, vamos botar essa entrada aqui, parcela isso aqui. Vamos botar aqui uma parcela anual para diminuir aqui a mensal. Pronto, ficou confortável? Ficou, pronto. Então me dá teu e-mail que amanhã eu te mando teu contrato. Para que eu pergunto? E aí, vamos fechar? A venda fechada, às vezes o cara volta lá. Não, vamos olhar o decorado novamente, né? Uhum. Para ver se é isso mesmo que tu quer, né? O cara é a venda fechada. Então, o cara tem que estudar. Se o cara é um vendedor e não estuda venda, não estuda técnica de venda, técnica de fechamento, processo de venda, então ele está fora, né?
Então, às vezes, uma simples frase, né? O que você precisa pra gente decidir aqui? Aí o cara, não, a minha mulher tem que vir. Então tá, então vamos ficar com ela. Liga pra ela aí, saber se ela consegue vir aqui amanhã. Veja se você consegue trazer ela amanhã, desafia o cliente. Né? E aí o cliente, eu consigo trazer ela aqui amanhã, tá? Então traga. E aí pronto, aí com ela vindo, aí a gente já consegue decidir. No outro dia a gente pede o e-mail e manda o contrato. Meu amigo, pra gente caminhar pro final, antes eu queria só dar uma palavrinha, nosso patrocinador master, que é a Loja dos Filtros. Loja dos Filtros, ela trabalha com filtragem, em condomínios, em empresas, em casas também, né? O pessoal de Alphaville talvez se interesse. Tanto reduz a conta de água da empresa, do condomínio, reduz até 60%, mais ou menos. A Débora estaria mais qualificada a falar sobre isso, mas infelizmente ela não está aqui. É muito chato esse negócio de você estar comprando garrafão de água hoje em dia. Todo dia, cara, eu ainda sofro disso. Eu preciso conhecer a Loja dos Filtros, viu? Pronto. A gente vai falar depois aqui nos bastidores, mas a Débora está mais à frente sobre isso, mas o que é que eu achei legal? É que você, com a filtragem que a Loja dos Filtros faz, você pode abrir a água da torneira como nos Estados Unidos e beber água direto da torneira. Você pode comprar, que também eles vendem lá, um Ultramax, que é o filtro, tanto para a água ficar gelada, como também para tirar um pouco aquele gostinho do cloro que fica. Mas a água que sai é uma água pura. Isso é bom até para quando você está tomando banho, diminui até os índices. O cabelo do cara fica mais bonito, né? Fica. E o pior é que o cabelo do Tom aí, com certeza ele tá usando. Olha aí, tá usando os filtros da Loja dos Filtros. Então, se você... Confirma a verdade do que o Eduardo tá falando. Então, se você é síndico, ou você que tem casa em Alphaville, se você quiser tratar da sua água, tanto por questão de saúde mesmo da sua família, para melhorar a saúde da sua família, como por questão de economia de água, que pode reduzir até 60% da sua conta de água, entre em contato com a gente para saber mais sobre isso. E também, Xerimbão, Lago Jacareí, melhor café prêmio da cidade, fica ali na rotatória do Lago Jacareí, é só procurar Xerimbão Lago Jacareí aí no Instagram, conheçam lá os cafés deles que são sensacionais. E claro, nós estamos aqui hoje, a Mais Studio Home, que no finalzinho do episódio a gente vai colocar um teaserzinho para vocês conhecerem. E eu quero dar aqui uma impressão, né? A primeira impressão, eu conheci a loja deles aqui hoje, do A Mais Studio Home, mas a gente está gravando aqui dentro da loja, fica aqui no Salinas, né? Cara, venha conhecer essa loja, você vai se apaixonar, porque os caras são bons, viu? Olha, a loja tem uma decoração assim, que é meu estilo, sabe? Assim, eu tenho um bom gosto, e assim, tá de extremo bom gosto a loja, os móveis, o showroom aqui, venha conhecer, tá? Eu fiquei impactado quando cheguei aqui, eu falei, cara, e assim, a loja tem um climazinho de casa, né? Parece que você tá em casa, a gente tá aqui, ó, a mesa posta, né? Eu pensava que era fake, eu pensava que tudo era fake. Aqui é de verdade, daqui a pouco vai desaparecer isso daqui. Vai desaparecer isso aqui, mas olha, eu recomendo você vir aqui no Salinas e conhecer a Mais Studio Home, não é isso? Isso. Fala com o Tom, fala com o Alan. Com o Alan, eles fazem projetos, né? Isso, toda a parte de móveis planejados, a gente tem bastante cliente lá na Cidade Alfa, né? No Alphaville. E a gente atende aí o cliente de médio, alto padrão, né? Com muita qualidade aí. A gente tem 60 comentários aí no Google, né? Textos de clientes. Vai lá no Google, né? Põe lá a Mais Studio Home que você vai e dar tem um episódio do podcast que a gente gravou com a Maíra, que a gente vai colocar no izinho aqui como sugestão para depois daqui você ir assistir também, que foi muito legal. Botar o Instagram, né? Bota lá o Instagram. Não, lá na descrição. Mozart Farias, né? Vai ter, na descrição vai ter tudo. Lá, pode tirar uma dúvida, né? Fazer uma pergunta. Sim. Você quer corretor de imóveis e tá sem saber o que fazer, a gente pode te ajudar, entendeu? E aqui também quero deixar, né, o agradecimento, uma grande honra receber você, Mozart, uma grande referência como profissional acima de tudo, independente de estatísticas de vendas, né, de desempenho, mas o profissional em si que você é. Claro que isso tudo vem como consequência daquilo que você se propõe a fazer,
dos seus objetivos de vida, o que está na sua íntegra. Então, para mim, abrir as portas aqui da casa e ofertar esse momento, né, ser participante desse momento, é uma grande honra, isso aqui não tem preço. Obrigado, cara, obrigado. Assim, é um privilégio também ter vindo aqui conhecer, né, conhecer vocês, né, tá aqui participando desse podcast também é muito bacana. Espero aí em breve aí a gente tá fazendo um novo episódio, né? E assim, cara, é muito bom, né, tá perto de pessoas como vocês, entendeu? E é muito bom. E é um network, né? A gente também tem clientes que vêm para a parte de interiores e vai precisar do lote, e a gente ter esses parceiros, essas conexões, onde o nosso perfil ele se estende, né? O briefing. Então, eu escutando a tua história também, a gente relembra de muitas coisas que a gente veio construindo. Muitas pessoas só vê o resultado hoje, né? Mas a gente vê aqui, vê aqui a sua loja tá linda, mas não sabe o que vocês já passaram para chegar até aqui, né? O Amailton tem 25 anos de experiência com as fábricas em Bento Gonçalves. De idade. Não, é 25 anos só de experiência com móveis planejados. E aí eu, como arquiteto, a gente tem uma equipe muito preparada com consultores arquitetos, que aí eles são a extensão dos arquitetos que trazem seus clientes. Então isso traz uma senioridade, uma assertividade muito grande, porque os móveis planejados é algo muito delicado, que envolve pedra, revestimento, tudo. Então tudo depende, é um dos penúltimos, né? Porque depois da gente ainda vem a última demão, ainda tem o gesseiro, então a gente tem toda uma sincronia com os profissionais envolvidos. Pois é, mas nós estamos num momento muito bom, né? Hoje o mercado está crescendo, né? Eu acredito muito. Taxa Selic. A gente não pode, a gente tem que ir para cima mesmo, então, assim, tem muitas oportunidades. Aí eu vejo às vezes os brasileiros, né, saindo daqui, vou morar lá em Portugal, vou morar nos Estados Unidos. Cara, se tu trabalhar aqui no Brasil, tanto que tu trabalha, que tu vai ter que trabalhar lá nos Estados Unidos, ou que tu vai ter que trabalhar em Portugal, tu vai ganhar muito mais dinheiro aqui, porque aqui tem muito mais oportunidade, sabe? Eu aprendi muito isso com um cliente. Eu tenho uns clientes chineses, né? Então os caras saem da China e eles olham assim, aqui no Brasil é o melhor país do mundo, tem muita oportunidade e muitos negócios bons, e eles vêm para cá para ganhar dinheiro e eu tô aprendendo com eles, entendeu? E assim, tem muito o que fazer, né, cara? Tem muita gente querendo investir, né? E tem muita gente ganhando dinheiro, né? Muita gente ganhando dinheiro, querendo uma casa cada vez melhor, mais caprichada. Você nunca vai sair, né, de uma casa. No máximo, eu achava, quando eu comprei meu primeiro imóvel, que eu ia passar o resto da vida nele, né? O máximo que a gente passa é 5, 10 anos. Depois de 10 anos você não aguenta mais. Eu já estou com 10 anos no meu lá, estou quase 10 anos, já não aguento mais. Eu já estou olhando aqui esses móveis, falei, cara, eu quero morar numa casa. Inclusive, você falando disso, esticando aí da conversa, não vai acabar nunca mais. Pode achar que não acaba nunca. Tem muito cliente que visa o Alphaville daqui do Ceará, porque já não quer comprar em São Paulo, quer comprar aqui. Então, o mercado ele não é só local, ele é expandido, né? Com certeza a gente tem cliente na Argentina, tem cliente nos Estados Unidos, tem cliente na Europa. E hoje, com a tecnologia, né, a gente faz tudo contrato digital. Tem cliente na China, né? Então, assim, graças a Deus, hoje a tecnologia veio para isso. Ajuda, né? A gente consegue atender o cliente pela internet, né? Pelo vídeo chamada, né? Então é muito bom. É muito bom e, assim, é muito bom você estar perto de profissionais como vocês, né? Os melhores e ver produtos como aqui o trabalho de vocês, que é fantástico. Meu amigo. Através de pessoas, né? Que nos conectam com as pessoas com essências parecidas. É isso aí. Cara, eu graças a Deus tenho bons amigos. Quando a gente teve a ideia de criar esse podcast, eu falei com o Mozart, ele disse, meu amigo, na hora que você criar, você pode me chamar que eu vou. Marcar que eu vou. Me chama que eu vou, né? Então é muito bom. A gente gosta sempre, as pessoas que a gente convidou até hoje, ou já eram nossos amigos, ou depois que viraram nossos amigos. Mais, né? Então são pessoas que a gente já conhece a história, ou que a gente conheceu a história, mas antes de trazer até aqui, a gente deu uma pesquisada antes, porque a nossa ideia é levar para quem nos assiste, para quem nos acompanha, pessoas que são sérias como nós somos.
nós gostamos da coisa do jeito certo, então a gente só traz pessoas que são dessa E forma. é isso, a gente se atrai, né? As pessoas que têm o mesmo propósito se atraem, né? E aí eu gosto de estar perto de pessoas como vocês. Meu amigo, muito obrigado. Valeu. Vamos deixar alguns assuntos aí para outros episódios, porque a gente já extrapolou o tempo, inclusive. O Pedro está ali um pouco chateado. Mas muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Tom. Obrigado, Alan, por nos receber aqui. Infelizmente, a Débora fez falta, não pôde estar aqui. Da próxima vez, ela vai estar melhor e aí ela vem. E a gente marca traz mais novamente. microfones. A gente traz mais microfone e enche a mesa aqui. Tem que vir a esposa dele também, né? Então vamos fazer uma videoconferência já, né? Um encontro, né? Vamos fazer já um evento, né? Aqui a gente tem o Entre Amigos. Eu fiz o primeiro e a gente vai ter sempre com vários profissionais. Eles estavam aqui no primeiro. Legal. E aí contadores, tinha também corretor de imóvel, arquiteto, e cada um falando um pouco e a gente fortalecendo essas conexões. Isso é tipo um mastermind já, né? Foi quase isso, foi bom. Viu? Muito bom. Eu sou presidente da associação do shopping e aí eu tô levando essa ideia pro shopping. Já vai ter agora quarta-feira. Eu vou montar um conselho dos 190 salistas, né, dos lojistas. E aí eu escolhi pessoas estratégicas, a Band vai estar com a gente, aqui no Salinas, nutricionista, aqui tem parte de pet, tem estilista, então a gente vai ter desfile de moda, a gente vai fortalecer isso, né? O espaço. Você cria um network. E é exatamente isso, eu sou arquiteto, a gente tem a empresa de imóveis, mas a gente pensa num bem maior, o que aí reflete. Exatamente. E essas pessoas, tem uma cerimonialista, ela disse, Alan, eu tenho muitos casais que me contratam para 1 ano à frente, 2 anos, e eles estão na fase de comprar casa. Uhum. Então a gente precisa estreitar esses laços. Então eu acho que isso é o mais importante. E no próximo Entre Amigos, faço o convite. Vamos sim. Para você vir. Então, finalizamos por aqui. Muito obrigado para você que nos assistiu. Já deixa o like, comenta, compartilha, aquela coisa toda. O Instagram de todo mundo vai estar aqui na descrição e até o próximo episódio. Valeu. Obrigado. A Mais Studio Home surgiu através da fusão de 2 sócios apaixonados pelo segmento de design e arquitetura. Quando somamos as nossas experiências e os nossos talentos, tivemos o propósito de oferecer mais do que a venda de um produto aos nossos clientes. Vender um produto simplesmente por vender não nos tornaria felizes como profissionais e nem conseguiríamos levar aos nossos clientes a realização de seus sonhos. Nasceu assim o nosso ideal de oferecer o melhor de nossas inspirações em projetos de arquitetura e design de interiores, aliando a nossa experiência de quase 20 anos em imóveis planejados e assim viabilizar a realização de muitas famílias, as que já passaram por aqui e as que estão por vir. Hoje o nosso maior objetivo é proporcionar às pessoas sonhar e executar seus projetos. E sem perder a essência de respeitar o estilo e as necessidades de cada família.